Amados irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos dar início à palestra desta quarta-feira com o exórdio desta noite. Só um momentinho. Então, do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós temos como tema lei de uso. Está escrito em João, capítulo 6, versículo 12, a seguinte citação de Jesus. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobedejaram, para que nada se perca. Prosseguindo. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso, o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. Prosseguindo. A passagem evangélica, que descreve o trabalho de alimenta a multidão, assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Somente um aqui, deixa eu só adicionar aqui mais alguém. Prosseguindo. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se das atividades de benemerência sem base na harmonia real. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas, ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno porque algum de seus filhos se queixa do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdurários, prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobedejaram, para que nada se perca. E que, em todas as coisas, o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é o veneno mortal, nas fontes da vida. Essa lição de hoje nos conclama a uma reflexão muito profunda de que todos os bens materiais que Deus concedeu fazem parte de um processo de evolução espiritual, de entendimento de que Deus nos permitiu a inteligência, em seguida nos conclamou a usar dessa inteligência, a partir daí elevar a nossa condição de instrumento utilizando as ferramentas que Deus nos concedeu.
Todos nós temos uma caixa de ferramentas que não pode ser adulterada, que não pode ser malbaratada. Os bens da terra, todos os recursos que nós temos, são recursos de ordem divina. Não podemos malbaratar, até porque nós somos apenas usufrutuário dos bens que Deus colocou em nossas mãos. Dos livros, da sabedoria, do equilíbrio, das posses materiais. E muitas vezes nós não conseguimos realizar esse processo de abertura espiritual para com as nossas questões humanas, né? Quando eu falo da questão do desapego, da questão do zelo excessivo, da questão da posse, isso aqui é meu, eu não quero que ninguém pegue, isso aqui eu não posso dar a ninguém. Então, nós ficamos sempre nessa dualidade entre o desequilíbrio e o excesso. Isso é tão comum que nós conhecemos pessoas que têm 40 pares de sapato. Só tem 2 pés. 40 pares de sapato. E ainda se diz pobre porque não tem os sapatos que ela deseja. 40 pares de sapato. Ocupando espaço. Deixando de ter utilidade para outras pessoas que sequer nem tem nem sapato, nem sandália, nem uma roupa para vestir. Eu me lembro que quando nós fazíamos a distribuição das roupas que eram doadas para o Necáritas, chegou um senhor, e eu falei com ele, eu disse, o senhor poderia me ajudar? Eu estou precisando de umas bermudas, porque essa aqui é a única que eu tenho. Só tenho essa bermuda. Eu poderia, pelo menos, pegar uma ou duas? Pode, tranquilo. E ele falava a verdade. E aquela roupa, uma doação de outras pessoas. Se foi por caridade, se foi pela questão de querer se livrar do estoque, das roupas usadas, que não cabe mais, não importa. O que importa é que tudo aquilo que você tem em casa que está sobrando, está faltando em algum lugar. E muitas vezes nós não temos essa capacidade de analisar pequenas coisas que estão conosco podem ser de grande utilidade para outras almas. Então, nós guardamos um estoque de coisas, muitas vezes inúteis para nós, porque já passou da validade, porque não temos mais interesse, enquanto outras pessoas têm, muitas vezes, essa necessidade. Então, é preciso ter o equilíbrio da lei de uso. Porque se nós malbaratarmos o patrimônio público, destruirmos as questões materiais com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade tola, nós responderemos à lei. Porque a lei exige que cada um de nós saibamos utilizar os bens materiais sem se perturbar, sem causar dificuldade nos outros e também em nós. Então, cada um faz o seu papel diante da prova que estamos inseridos. O trabalho de Jesus é sempre o quê? Colocar o homem em equilíbrio consigo, com Deus, com as questões profundas de nossa existência espiritual. Então, quantos, ao desencarnarem, ainda desejam o objeto que não tem mais valor para ele, que não tem mais necessidade daquele objeto. E eu já vi acontecer isso em várias e várias questões humanas. Uma delas eu vi um senhor que desencarnou, a mulher guardou o violão dentro do guarda-roupa e ele estava simplesmente lá, agarrado ao violão, não permitindo que ninguém desse o violão para qualquer pessoa, porque o violão era dele. Como era dele, se ele já estava na espiritualidade? Ele poderia ter, ou a esposa, doado para alguém que tivesse o dom artístico da música, poderia fazer a doação para um colégio que tem uma banda marcial. Qualquer que fosse a atitude, seria em prol de algo maior.
Mas como é difícil desapegar-se dos bens que nos rodeiam. Parece que temos uma chama de atração. E muitas vezes nós podemos até sofrer certas dificuldades, certos reveses, porque nós não sabemos nos libertar de pequenas coisas. Ah, essa aliança é da minha tataravó. Ah, você não pode me roubar. Ah, eu não posso perder. Quer dizer, nós ficamos agarrados a coisas externas, materiais, e esquecendo de que tudo tem que ter um fim útil. Tem que haver algo que possa estar diretamente usando aquele bem para beneficiar outras pessoas. Então, nós estamos ainda nesse processo, agarrados aos bens materiais, não sabendo utilizá-los com equilíbrio, com tranquilidade e sem apego. Nós ainda estamos nessa grande caminhada de desapego dos bens materiais. Quando eu falo isso, pode ser um livro, pode ser um carro, pode ser o que for materialmente. Então é mais fácil você guardar, é mais fácil você reter aquele processo, aquela coisa material, mas não ajudar aqueles que precisam. Então, nós estamos nesse processo, senhores, de entendimento de que os bens que nós possuímos são, para nós, ferramenta de trabalho, de amparo e de ajuda. São conquistas que cada um deve fazer. E nós estamos vendo nessa pandemia essa realidade de pessoas que querem só para si, que querem só manter a sua hegemonia, que querem criar só para elas o conforto e o amparo. Nós ainda estamos num processo de grande dificuldades no campo tanto emocional como espiritual e material. Os processos estão bem definidos. O servidor do Cristo, aquele que está com Cristo, ele está, nessa hora, sendo chamado à prática, à vivência. O Cristo diz, o Filho do Homem sequer tem uma pedra para reclinar a cabeça. O Cristo não tinha sequer uma pedra para ele deitar a sua cabeça. Então, nós precisamos trabalhar os nossos bens materiais, usar a lei do uso com um certo equilíbrio, porque quando deixarmos a terra, não mais teremos a posse, não teremos mais a propriedade. Somos fiéis depositários, vivendo uma experiência fantástica, de grande envergadura, dificuldades, sim. Ora, já nascemos com essa programação reencarnatória. Deus permitiu para que as dificuldades, os problemas de nossa existência, fosse para nós a alavanca do progresso espiritual. O professor Claudinei vai para a Terra, vai enfrentar dificuldades, toma posse da tua inteligência, está aqui a caixa de ferramentas. Use a inteligência, use a sabedoria, use a paciência e supere os desafios. É assim que acontece. Não há nenhum cristão sem testemunho. Já falei, vou repetir sempre. Não há. Então, para espíritas, evangélicos, católicos, muçulmanos, não há. E algumas pessoas não entendem isso. E assim, Joana diz, por favor, eu não quero mais passar pelo que eu passei tal dia. Eu disse, como? Não, porque foi muito difícil, foi muito doloroso. Tem como deixar de passar? Eu disse, meu amigo, é inexorável. Vai acontecer. Porque nós estamos nesse processo de grande aprendizado. Ou vai pelo amor ou pela dor. O que você passou, vai ter outro dia de obstáculos. Você enfrentará resistências, tanto emocionais como espirituais, de qualquer forma. O importante é que você não desista da luta, que você trabalhe a paciência, a tolerância. Agora, você está me pedindo para tirar o obstáculo, para tirar a dificuldade do seu caminho? Nem Jesus conseguiu isso. Não vai se tirar a dificuldade. Porque é ela que constrói a nossa evolução. É ela que
faz com que sejamos instruídos a viver os desafios. E nesse momento, o que mais pesa é essa capacidade de estar com Cristo, de enfrentar o obstáculo de cabeça erguida, confiante de que, qualquer que seja a dificuldade, iremos superar com amor e equilíbrio. Essa é a nossa compreensão. E a doutrina tem uma fé raciocinada que nos dá um grande esclarecimento. Faz a tua parte que o céu te ajudará. Se você quer que algo mude, faça diferente. Tem poder quem age no bem, quem age na caridade, quem enfrenta os seus desafios. Porque amanhã é outro dia. Amanhã é uma outra oportunidade. Não podemos ficar à mercê de nossas mesquinharias. Então, tudo que nós temos, nós podemos dividir um pouco com as pessoas. E para encerrar um comentário, me lembrava de um cidadão que ficou desesperado com a pandemia, porque ele perdeu grande soma de dinheiro e os bens que ele havia acumulado também foram nessa grande pandemia. O desespero dele foi grande porque ele só pensava no bem material que ele tinha perdido, nas questões que ele movimentou, e eu perguntava a ele, amigo, qual é o seu bem maior nessa existência? É Jesus no nosso coração. Trabalhemos e iremos superar essas dificuldades. Não coloque a sua felicidade, sua alegria, né, o seu progresso, o seu sucesso em bens materiais. Vamos superar. Tudo passa. Graças a Deus, com dificuldade, ele compreendeu de que os bens materiais são passageiros. E a melhor oferta, a melhor direção está com Jesus. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, não devemos jamais abandonar o Mestre Jesus. Significa sacrifício. O cristão sem sacrifício é uma ilusão, um engodo, uma falsa ilusão do céu. Benfeitores sempre estão colocando em nossos corações. Meu filho, o Cristo vivenciou o sacrifício, o testemunho. Vocês não querem passar pela prova humana? O que o Cristo disse? Aquele que quiser seguir a mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não disse que levaria a sua cruz. Ele disse, pegue a sua cruz e siga-me. Então, peguemos as nossas cruzes e sigamos Jesus com verdade, com equilíbrio e com bondade em nossos corações. Então, eu peço ao amado Mestre, aquele que eu chamo de guia e modelo e mestre, que nos conceda o equilíbrio neste momento de grandes transformações da humanidade. Que o Cristo seja o sol, o farol, que nos guia nas tempestades dessa existência. Que trabalhemos de forma tranquila, amorosa e abnegada para socorrer aqueles que estão sem teto, com fome e doentes. Que pratiquemos, sim, o amor, a caridade, o devotamento para com os nossos irmãos, que estão debaixo das pontes, dos hospitais, dos manicômios, nas prisões, sofrendo as suas dores físicas, morais e espirituais. Ampara-nos, Jesus, a todos nós, que sejamos dignos de vossas promessas, que a tua luz possa proteger, amparar os nossos amigos, parentes e vizinhos. Que possamos, sim, em espírito verdade, chamar Jesus pelo nome, com a ação, com o exemplo, com a dedicação de que nós estamos colocando em prática o amor. O lema, fora da caridade, não há salvação. E lembremos de que com Jesus triunfaremos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, iremos agora ouvir a leitura e a interpretação do Evangelho de Jesus. Muita paz. Nosso irmão Manuel.
Meus irmãos, boa noite. Me ouvem bem? Sim, Que Jesus, na sua infinita misericórdia, se faça presente junto a nós na noite de hoje. Agradecemos a Deus, agradecemos aos nossos benfeitores, aos trabalhadores do plano espiritual do nosso centro, né, Caritas, aos nossos anjos guardiões. E a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, capítulo 5, que acho que é um dos maiores capítulos que temos 31 partes. A parte 26, o item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntais se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Àquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, visto que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimento voluntário? A isso responderei claramente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem próprio, porque aí só há egoísmo e fanatismo. Eu vou dar uma paradinha aqui, também a gente continua. Quando a gente fala em silício, né, eu particularmente confesso que ouvia sempre falar em silício, mas nunca tinha pesquisado, tentado entender o significado. Silício era uma veste, um cinturão, ou correntes, ou uma espécie utilizado para autoflagelação. Não é isso? Para macerar o próprio corpo. isso. Esse entendimento que se tinha, acho que em algum lugar do mundo talvez ainda se tenha, é lamentável, porque sabe-se lá quantos de nós e quantas vezes nós fizemos isso, né? Maceramos o próprio corpo, acreditando que com aquilo ali estaríamos cumprindo a penitência e nos redimindo dos nossos pecados. Embora que quando as feridas sarassem, voltássemos a pecar novamente, a cometer os mesmos erros. E assim íamos flagelando e dilacerando esse vaso bendito, que é o nosso corpo físico, que pela misericórdia de Deus, viemos com esse corpício, né, Jonas? É verdade. Então, quantos de nós ainda dilaceram o próprio? Talvez não pela questão religiosa, mas por vaidade, né? Eu vi uma palestra de um irmão, esqueci agora o nome dele, mas muito interessante, quando ele fala que a quantidade de piercing que as pessoas usam,
Cara, o cara bota um piercing no nariz, na língua, no umbigo, que não pode se mexer, que deve doer horrores. Tem pessoas que tatuam o corpo todo. Imagina a quantidade de dor que uma pessoa sente. Qual a diferença para uma pessoa que usa o silício? E em nome de quê que faz isso? Na verdade, as pessoas que usavam o silício, eles tinham uma visão, embora aqui no nosso entendimento equivocada, de que através daquele martírio, ele fosse amenizar as suas falhas, as suas faltas, se redimir diante de Deus. Outros, naquela época, ou ainda hoje usam, pagam. Usam para não se martirizar, eles pagam para que alguém faça por ele. E acredita que com aquilo está sendo salvo. Tudo bem, compreendemos que as pessoas que usavam o silício há séculos utilizavam porque acreditavam que com aquele martírio, com aquele autoflagelo, estariam se redimindo, estariam atenuando as suas faltas, estariam recebendo o perdão divino pelas suas falhas. E as pessoas que metem piercing, e as pessoas que metem tatuagem, que tatuam o corpo todo, tem ninguém que tatua até o globo ocular, rapaz. Nada contra, nem a favor. Vamos ser sinceros, não tem que ser hipócrita. Nada contra nem a favor. Eu não faço um troço desse nem amarrado. Talvez até eu já tenha feito. Talvez até eu já tenha feito. Nas minhas encarnações anteriores, eu já devo até ter feito isso. Mas hoje eu não aguento mais essa dor, não. As únicas dores mais suportáveis para mim hoje são as minhas terapias lá, ventosas, esse negócio, acupuntura. Aí saí porque tem uma finalidade. Eu acredito que me ajuda de alguma forma. Mas essa é... Então, as pessoas continuam usando silício, continuam se martirizando. Isso quando eu me refiro ao silício moral, aliás, físico, o silício físico. As pessoas vão dilacerando seu corpo, talvez com uma compreensão equivocada do ensino da palavra de Jesus, bem-aventurados os aflitos, e através do bem sofrer, mas cá para nós. A gente não já vem com tanto tormento para passar, não. A gente tem essa ideia, a gente tem uma noção da moralidade da existência, e sabemos que, vamos dizer que cada existência, cada reencarnação, seja um filtro. E, às vezes, por quantos filtros nós precisamos passar para purificar? Quando a gente começa a dilacerar o próprio corpo, martirizar o próprio corpo, uma encarnação posterior, nós venhamos com alguma deficiência, com algum dano no corpo físico. Porque, quer queira, quer não, nós estamos danificando não só o corpo físico, mas também o perispírito. O perispírito, que ele é o ícone, né, o elo. Nós temos o corpo, nós somos tridimensionais, nós temos espírito, perispírito e matéria. O Nego Simba está participando. Tá. Tá, ok. Então, nós somos seres tridimensionais. Nós temos o espírito, o perispírito e a matéria. Só que o nosso elo de ligação entre espírito e matéria, o nosso envoltório, é o perispírito. E nós danificamos ele através do corpo físico. Então, muitas vezes, alguns de nós nascem com alguma deficiência, algum problema de pele, algum membro atrofiado. Mas por quê? Foi a vontade de Deus. Eu acredito que seja resultado, consequência das coisas que nós fazemos. Quando a gente passa a acreditar no resultado das nossas ações, ou a chamar para nós a responsabilidade por tudo que nos acontece, nós deixamos de botar a culpa em Deus. Deus não tem culpa, entendeu? Ele permite, Deus nos deu livre-arbítrio para isso, para a gente vir para o mundo fazer besteira de se encher de tatuagem, por exemplo. Né? Com todo respeito a quem acha uma arte. Beleza.
É a vontade de cada um. Mas se nós olharmos para esse lado, e se nós compararmos ao silício, aos martírios, nós estamos buscando para nós o quê? Tormentos voluntários. Nós estamos sofrendo dor física de forma voluntária. E muitas vezes, para não dizer quase sempre, desnecessário. Porque às vezes qual a necessidade disso? Pura vaidade, puro materialismo. Mas nós sofremos também o silício psicológico, moral. Jonas falava uma coisa aqui que eu anotei aqui, para não esquecer. A pessoa com seus 40 pares de sapato. É isso aí, um silício, um sofrimento desnecessário. Porque quanto mais tem, mais quer. E quando não consegue aquele que queria, se desespera e sofre. E se magoa, se angustia. E qual a necessidade disso? Quantos e quantos de nós, sofrem por ciúmes? Pessoas que matam por ciúmes. Não. Aliás, diz que mata por amor. Fulano matou por amor. Não, ninguém mata por amor. Por amor se perdoa. Por amor se acolhe. Por amor a gente se priva de determinadas coisas em prol do outro. Esse é o silício recomendado por Jesus. É quando nós nos privamos em prol do outro. É quando nós fazemos a caridade. Mas quando fazemos em prol simplesmente da vaidade, do nosso prazer material, qual a benesse disso também? Qual a benesse que está me trazendo? Então, é autoanálise, é autocrítica, é autoconhecimento, é conhecer e praticar as palavras de Jesus. Continuamos na leitura do Evangelho. Há que se fazer aqui uma grande distinção. No que vos diz respeito pessoalmente, encontrai-vos com as provas que Deus nos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vez, tão pesado. Aceitai-as sem queixumes e com fé. Eis tudo que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com as privações inúteis e macerações sem objetivos, pois necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai, tal é a lei. O abuso das semelhantes coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Os nossos abusos, o abuso através da bebida, das drogas, do cigarro, da comida, do excesso. Hoje eu conversava com um amigo e dizia a ele, uma coisa que eu costumo dizer, o futuro do excesso é a privação. Nós passamos a nossa juventude comendo de tudo, um muito. Não é nem de tudo um pouco, é de tudo um muito. Já dizia Hipócrates, faz do teu alimento o teu remédio. Mas nós fazemos do nosso alimento o nosso veneno. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nós nunca aprendemos a nos alimentar, e sim a encher o bucho. Isso é uma coisa muito comum, principalmente para nós nordestinos, né, Jonas? Então, nós comemos de tudo, sem limitação. Os nossos excessos vão prejudicando, vão danificando o nosso corpo. Nós comemos aquilo que gostamos muito. A gente faz um prato só para quando está saciado, topado aqui, querendo voltar. Isso nos faz muito mal.
Isso nos desperta uma gastrite, uma esofagite e tantas outras ites que nos acarretam. E eu sou vítima disso, eu tenho gastrite. Né? Ultimamente tá ruim para dedéu. Tô aqui numa dieta, passando uma fome no começo dessa semana para cá, que tá feia a coisa aqui em casa. Nós estamos igual a camaleão, só verdura, só mato. Mas é resultado de quê? Resultado das minhas ações, dos meus excessos. É responsabilidade minha. Depois que eu passar por essa semana, eu vou ter que começar tentando me desintoxicar alimentarmente, para começar a me alimentar direito, a reeducar ou a educar alimentarmente. Porque nós só vamos nos reeducarmos se nós tivermos sido educados uma vez. Mas a gente não foi, não. A gente sempre foi mal educado em questão de alimentação. Sempre nos excedemos com muito sal, com muito açúcar, com muita gordura. E o resultado disso a gente vai colhendo com o passar do tempo. Assim é com o resultado da bebida, que a gente vai desenvolvendo, estragando, acabando com o fígado, acabando com tudo. Assim é com o cigarro, que a gente vai acabando com o pulmão, acabando com as nossas resistências. E isso reflete na nossa vida futura. Não só na nossa idade cronológica da matéria, mas na nossa vida futura reencarnatória. Nosso corpo vem com limitações. Porque assim como André Luiz foi considerado um suicida pelas suas atitudes, pelo seu cotidiano, que para todo mundo é uma coisa extremamente normal, nós seremos considerados suicidas pelos nossos atos. Nós somos suicidas inconscientes ou de forma lenta. Né? Eu tenho um amigo que dizia qual a diferença da suquita para a cicuta. A diferença é simplesmente que a cicuta ela mata mais rápido. Só. A suquita ela vai matando lentamente. Esses venenos que a gente vai tomando todo dia. Esses refrigerantes que a gente vai tomando todo dia. Esses ácidos. Coisas que a gente sabe que faz um mal tremendo. Mas a gente continua fazendo. Assim como os sentimentos que vamos alimentando diariamente. Os pensamentos doentios, deletérios, que vamos nutrindo diariamente. Ou que eles vêm de forma sutil e nós vamos deixando ele fluir. Quando nos damos conta, estamos incorporados com bárbaros, dando porrada em todo mundo. Né? Dando coice no vento, mais do que jumento. Isso é muito comum. E isso vai acontecendo de forma tão leve, tão sutil. Não é de uma hora para outra, não. É aos poucos. As coisas vão acontecendo de forma sutil. E a espiritualidade vem nos orientando o orar e vigiar. O espiritismo ele vem nos orientar a autoconhecimento, o autoconhecimento. Reconhecermos como frágeis que somos. Que quando menos nos demos conta, se começarmos a nos observar, sempre estaremos dando escorregadinha. Opa! Não espere que o outro olhe seu erro. Olhe você. Quando você começar a observar um erro no outro, pode olhar no espelho que aquele erro é seu. Quando a gente está apontando muito o dedo para o outro, é porque a gente está querendo esconder nossas falhas. Esconder não dos outros, esconder de nós mesmos. Então, desse tipo de coisa vai nos levando a sofrimentos desnecessários. Nós já tivemos as nossas escolhas no plano reencarnatório das provas que precisamos passar, as melhorias que precisamos fazer. Melhorias para nosso futuro. Aí a gente vem, acha pouco, ainda procura mais. A gente deixa de lado aquelas provas que poderíamos executá-las muito bem, que poderíamos nos melhorar, e achamos pouco, ainda vamos jogando mais peso nas costas já danificadas. Então, muito diferente é a situação quando o homem impõe a si próprio o sofrimento para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo disso se ressente, fazei um sacrifício que Deus abençoa.
Vós que que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes às maçadas infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, curando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeça de um doente, que é apenas vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que consumis a vossa saúde na prática das boas obras, eis em tudo isso o vosso cilício verdadeiro e abençoado cilício. Porque as alegrias do mundo não desceram a vós, não ressecaram o vosso coração, nem adormecestes no seio das volúpias, enervantes da riqueza. Antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provações que já fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Afligi o vosso amor próprio. Enrijecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. O último parágrafo desse item do Evangelho, ele nos mostra a nossa covardia diante do mundo, diante da vida. Porque aquele que macera, que maltrata o corpo, aquele que não entendeu qual é o verdadeiro jejum, que acha que jejuar é passar o dia sem comer. Não, isso é passar fome. Jejuar é privar-se do supérfluo, privar-se do desnecessário, é limpar a própria alma, é limpar o coração de maledicências, é tentar purificar-se através da oração, da boa ação, e não em reclusar-se, não fechar-se diante do mundo, onde tem tanta gente passando necessidade. Por que não se martirizar ajudando tais pessoas? Não dando do que lhes sobra, mas privando-se em prol de outrem, privando-se em prol da necessidade alheia, vendo no outro o sofrimento do outro como sendo seu, vendo o outro como sendo seu irmão em Cristo, sentindo a dor alheia. Não é martirizando o corpo, chicoteando o próprio corpo, maltratando o corpo. Isso é matéria. Isso apodrece. E a única coisa que você vai conseguir fazendo isso é danificar seu perispírito e sofrerá as consequências futuras. A que mundo me levará isso? Que futuro eu terei fazendo isso? A autocrítica, autoanálise. Olhemos o nosso orgulho. Somos incapazes, muitas vezes, de nos privar de alguma coisa para ajudar alguém. E sofremos pelo supérfluo que não temos. Como uma pessoa que tem 40 pares de sapato e não sabe
Estou sofrendo porque eu não sei qual sapato que eu vou usar. A gente abre o guarda-roupa, está lá. Eu não sei o que eu vou vestir. Eu estou agoniado porque eu não sei o que eu vou vestir. Gente, pelo amor de Deus. Hoje, minha esposa, a gente conversava na hora do almoço sobre um caso de uma senhora que lá no mercado onde ela trabalha, chegou lá e viu uma pipoca para ia comprar uma pipoca, aí disse, não, não vou levar essa pipoca, porque o menino não come essa de jeito nenhum. Não tem quem faça ele comer, não gosta dessa pipoca. E ao lado tinha um senhor, um carroceiro lá, que anda na rua, tem um monte de filho. Aí olhou para ela e disse, como é que é? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu não sair todo dia na minha carrocinha, e se não for o irmão aqui que me ajude com alguma coisa, a gente não tem nem o que comer. Meus meninos só não ficam sem comer porque Deus é maravilhoso e tem pessoas que me ajudam quando eu não consigo na rua. Aí a senhora dizer que seu neto não come de jeito nenhum porque não gosta, isso é triste. Essa mulher simplesmente ficou procurando um campo para esconder a cabeça. Porque às vezes a gente reclama, sofre. A maior causa de sofrimento da gente é aquilo que a gente não tem. E quando a gente tem muito, a gente não dá valor. E quantas pessoas não gostam. Essa semana eu estava em algum lugar, uma turma conversando e falando sobre comida e como é que é o tratamento hoje e como é que era antes. Ah, era lá em mamãe. E hoje a família senta à mesa e a mãe diz: meu filho quer comer isso, ou quer isso. Aí eu me lembro como é que era na minha época da infância. Vai comer? Simples. Vai comer. Se não comesse, tinha uma renca lá esperando, doido que você não quisesse. E hoje, a gente dá o direito de estar escolhendo o que quer comer. E ainda não temos coragem de nos privar de nada. E ainda nos achamos coisa muito boa. Ainda nos achamos superiores. Quando não olhamos para a fome do outro. Quando não olhamos a necessidade do nosso irmão. Façamos um verdadeiro silício. Ajudando ao próximo. Se temos que nos machucar, temos que machucar o nosso perispírito, que as nossas chagas sejam ajudando o outro. Paulo tinha o corpo todo marcado. O apóstolo Paulo tinha o corpo todo dilacerado. Mas era em prol da causa de Jesus. Paulo foi açoitado, Paulo teve que sair fugido, sofreu horrores. O corpo físico de Paulo foi muito massacrado, mas foi abençoado por Deus, porque o massacre que ele sofreu era uma causa justa. Então, meus irmãos, precisamos uma análise sobre o silício, que realmente vale a pena. O silício no nosso corpo e na nossa mente. Não porque nós somos espíritas, porque nós acreditamos que nos purificaremos um dia, passando por tantas peneiras, que não temos o direito de estar bem. Não. Mas é nossa obrigação, não simplesmente como espíritas, mas como seres humanos, de ajudar aos que precisam. Eu acho linda a atitude de Vilma, vou parabenizar aqui a atitude de Vilma, e pelo fato de ajudar, de ver o sorriso das crianças no dia das crianças. É o trabalho de tanto que ajudam com a cesta básica, aqueles que o pouco que têm dividem. Isso é o verdadeiro silêncio. Isso é louvado, que é abençoado por Deus. Não certas avaliações meio equivocadas, que não é o caso. Agradecemos, meus irmãos. Agradecemos a Deus, que Ele é misericordioso conosco. Tudo que vivemos, todas as dores que passamos, é para nossa melhoria. E
e algumas são nossos tormentos voluntários. Se começarmos a observar, muita coisa do que a gente pensa hoje é desnecessária. Sofremos por inconsequência, por talvez desconhecimento ou por descrença no futuro da vida. Que ainda veremos de ter. Que Jesus nos abençoe. Convido aos que queiram, com sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade dada, dizer: Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Quando houver ódio, que eu leve o amor. Pensa que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, sei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se nasce. Paz, amor e luz passam em todos os corações, em todos os lares. Queremos agradecer ao nosso irmão Manel e também quero agradecer penhoradamente por todos os colaboradores que ajudaram na festa das crianças. Foi uma festa maravilhosa. Todas as crianças receberam os seus presentes e Vilma fala com muita propriedade. Crianças que receberam pela primeira vez o presente, tá, voltaram a sorrir, né? Até uma mãe narrou que a criança nunca tinha sorrido por nada. E ao receber a boneca, ela deu um sorriso espontâneo. Isso é para nós um exemplo de que nós temos que fazer essa alegria para com as nossas crianças. Elas são o futuro de nossa nação e da humanidade. Então, agradeço penhoradamente a todos os colaboradores do Dia das Crianças, dos brinquedos, da cesta básica, que vocês continuem nos ajudando na cesta básica, porque vamos precisar de toda a colaboração. Nós estamos sabendo que o nosso país, né, voltou para a zona da fome, né? Pessoas passando extremas necessidades com relação à comida. Então, conto com vocês, né, nesses desafios que haveremos de passar. Agradeço a todos vocês, que vocês tenham uma boa noite, uma noite tranquila, que Jesus possa abençoá-los e que Jesus possa estar com todos. Então, agradeço penhoradamente e lembrando de que com Jesus triunfaremos sempre, graças a Deus.